Prezado- Prezados telespectadores, sejam todos bem-vindos ao programa Conselhos de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Essa é a nossa terceira entrevista, onde abordaremos sobre as políticas monetárias e fiscais. Muito antes de darmos continuidade à entrevista, pedimos a todos vós que subscrevam em todos os nossos canais ou sigam os nossos canais a partir das páginas do Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn, entre outros. E pedimos um favor, que compartilhem com mais pessoas para que nós tenhamos êxitos nos nossos programas. Assim sendo, vou diretamente ao assunto, perguntando ao Dr. Inocêncio André o que é política fiscal e o que é política monetária. Boa noite, Dr. Inocêncio. Boa noite, muito obrigado pela pergunta. Portanto, a política fiscal é, na verdade, um conjunto de medidas adotadas pelo governo para controlar suas finanças, ajustando as receitas e despesas públicas para influenciar a economia de um determinado país. Seus principais objetivos incluem a estabilização econômica, a redistribuição de renda e a alocação eficiente dos recursos. Essa política opera através de duas ferramentas, nomeadamente os gastos públicos, ou seja, os gastos do governo, como a infraestrutura e subsídios, bem como por intermédio da tributação, dos impostos e taxas existente em um determinado país. E, no geral, existem dois tipos principais de política fiscal quando aplicadas em um determinado contexto para favorecer, digamos assim, um determinado país, que são a política fiscal expansionista e a política fiscal contracionista. Portanto, ela vem com o propósito de conter a inflação ou o endividamento. E a política monetária é nada mais, nada menos do que um conjunto de ações que um banco central utiliza para controlar a quantidade de moeda e crédito numa determinada economia, usando principalmente a taxa de juros para influenciar a inflação e a atividade econômica. Seus objetivos são estabilizar a inflação, a economia, para evitar o superaquecimento por intermédio da inflação, e os principais instrumentos incluem a taxa de juros e as operações de mercado aberto, como compra e venda de títulos ou os depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Ok, Dr. Inocêncio. Dando uma pausa à nossa entrevista, vamos ao nosso espaço publicitário. Quero aqui informar a todos os nossos telespectadores de que há uma nova empresa no mercado que cuida da nossa área de ciências e também dos serviços domésticos e não só. A IA é uma empresa prestadora de serviços que ajuda a sua organização a cuidar das pessoas, do negócio, do planeta, com uma abordagem informada pela complexidade. Os serviços da IA são diagnóstico organizacional, prognóstico organizacional, elaboração de estrutura organizacional, monitoramento organizacional, estudo de viabilidade, auditoria geral, avaliação empresarial, consultoria financeira, contabilidade, fiscalidade, recrutamento e seleção, formação nas áreas de contabilidade e recursos humanos,
pesquisas independentes, métodos de investigação científica e elaboração de teses, planejamento estratégico, implementação dos programas ESG, serviços domésticos. Para quem estiver interessado a abranger a sua área de conhecimento ou a agregar mais uma formação em seu currículo, é só contactar a IA. Para quem quiser ter babá, cozinheira, governanta, jardineiro, motorista particular, também contacte a IA. O seu número é 972 12 83 38. Tem como e-mail ianegócios@gmail.com. O local é Urbanização Boa Vida, Condomínio 7, Casa L4. Doutor Inocêncio, prossigamos com a nossa entrevista, onde uma das perguntas que mais suscita nos telespectadores é: quais são as principais fontes de receita do governo? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, as principais fontes de receita de um governo incluem as receitas tributárias provenientes de impostos diretos e indiretos, bem como, em algumas circunstâncias, por intermédio de taxas, contribuições sociais, receitas patrimoniais, aluguel e venda de bens estatais, receita de serviços e, portanto, outras operações que podem vir por intermédio da venda de títulos do Tesouro, multas e penalidades, bem como transferência de outras entidades públicas. No geral, as receitas são provenientes dos impostos. E as principais fontes de receitas, neste caso do governo angolano, são os impostos, especialmente sobre o rendimento do trabalho e empresas. Os rendimentos do patrimônio, como a exploração de petróleo e gás natural, minerais, gestão de imóveis, empresas, e outras áreas da economia primária, secundária e terciária. Queridos telespectadores, é necessário também tomarmos um pouco de ar e neste momento tem mais uma publicidade que trago para vocês, mas no âmbito científico, que é o livro que o Dr. Inocêncio lançou com o título de Mercado Financeiro Internacional, Surgimento das Crises Financeiras Mundiais. Dr. Inocêncio, pode só mostrar-nos o livro e como as pessoas devem adquiri-lo e qual é o contacto? Bom, portanto, muito obrigado. Na verdade, Mercado Financeiro Internacional, esta obra que eu mostro aqui para vocês, ela é um livro que foi publicado em 2018 pela editora Quírios, na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, nós temos um revendedor autorizado na República Federativa do Brasil. Em algumas circunstâncias, sempre que possível, temos tido algumas pessoas em diversas partes do mundo, em Angola também neste caso, que solicitam e a gente vai solicitando por intermédio do nosso revendedor algumas quantidades por intermédio da demanda. No Brasil, esta obra pode ser encontrada pelo nosso pelo nosso revendedor, Sr. William, que no final do vídeo depois partilharemos os seus contactos por intermédio do rodapé ou então via comentário, porque neste momento o seu número não tenho em mente, e aqui em Angola pode ser adquirido a partir de nossa empresa
que presta exatamente a consultoria nos ramos que já foram mencionados anteriormente e com exatamente o mesmo contacto que está submetido ao que foi narrado, abordado na sua intervenção em momentos publicitários. Portanto, este livro ele abrange os BRICS, nomeadamente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e é um livro bastante enriquecedor que eu acredito que contribui bastante com os mercados financeiros destes países. Entretanto, é um livro bastante enriquecedor, conforme vem. Então, estamos aqui disponíveis quando precisarem. A gente vai solicitar as quantidades necessárias. Mercado financeiro internacional, surgimento das crises financeiras mundiais, é o livro, como mencionei, publicado em 2018, minha primeira obra. Ok, Dr. Inocêncio. Dando continuidade à nossa entrevista, quero aqui saber mais sobre os principais gastos que um determinado governo possui. Quais são? Bom, os principais gastos, eu vou tentar aqui me focar no caso angolano. De acordo com o Orçamento Geral do Estado, inclui os encargos com a dívida pública, que continua a absorver uma parte significativa dos recursos, e as despesas em defesa e segurança, que têm vindo a aumentar, apesar de um aumento projetado nos setores sociais, tanto como a educação, a saúde. A sua execução tem historicamente sido inferior ao orçamentado, em contraste com as despesas em defesa, e que, na verdade, eu penso que tem sido um orçamento bem exposto em segurança e defesa, praticamente acaba fracassando por intermédio de outras áreas, uma vez que tem facilidades de poder ser, digamos assim, derrubado, ameaçado, e colocar a economia frágil se efetivamente não digamos, não se garantir uma despesa bem consolidada nos ramos da defesa e segurança, apesar de que o governo angolano aposta constantemente, ultimamente, em quase todos os seus orçamentos, pelo menos dos 3 últimos anos, na área da saúde, ou seja, na área social no geral. Se tivéssemos que trazer aqui alguns números, né, quanto à categoria de despesas de capital totalizam em 6,15 bilhões de kwanzas, que equivalem a 17,76% do orçamento. As despesas de bens e serviços em 4,31 bilhões de kwanzas, que correspondem a 12,43%. As remunerações dos funcionários públicos, neste caso, despesa com quadro pessoal, que correspondem a 4,30 bilhões de kwanzas, e as transferências, que incluem os subsídios, portanto, que correspondem a 2,83 bilhões de kwanza, que corresponde a 8,20% do orçamento, se tivermos que olhar para o exercício econômico de 2024. Queridos telespectadores, quero sempre vos lembrar que é para subscreverem nossos canais, não só no YouTube, mas em outros como TikTok, Pinterest, Instagram, Twitter
e outras denominadas como Programa de Conselhos de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Nesta senda sobre as publicidades, quero aqui reforçar sobre a empresa que é prestadora de serviços, tanto no ramo da educação como na área de serviços gerais, que é a IA. A IA ajuda a sua organização a cuidar das pessoas, do negócio e do planeta, com uma abordagem informada pela complexidade. Os seus serviços são diagnóstico organizacional, prognóstico organizacional, elaboração de estrutura organizacional, monitoramento organizacional, estudo de viabilidade, auditoria geral, avaliação empresarial, consultoria financeira, contabilidade, fiscalidade, recrutamento e seleção, formação nas áreas de contabilidade e recursos humanos, pesquisas independentes, métodos de investigação científica e elaboração de teses, planejamento estratégico, implementação do programa ESG, serviços domésticos como babás, cozinheiras, lavadeira, cuidadora de idosos, faxineiras, jardineiros, motoristas, etc. Caso esteja interessado aos serviços da empresa IA, contacte-os pelo número 972 12 83 38. Este mesmo número está linkado ao livro Mercado Financeiro Internacional, Surgimento das Crises Financeiras Mundiais. Doutor Inocêncio, qual o papel do governo na economia de um determinado país? Olha, o papel do governo na economia de um determinado país é praticamente de um agente regulador do mercado, intervindo para corrigir falhas e buscando o bem-estar social através de funções tanto alocativas como investimento em bens públicos, na saúde e educação, e de forma distributivas, fazendo a redistribuição de renda, e de forma estabilizadoras, criando políticas fiscal, monetária e cambial para controlar ciclos econômicos. E essas intervenções, no geral, visam promover o crescimento econômico, a estabilidade de preços e o pleno emprego, que muito se espera por parte das populações que são os principais ativos que tendem a se beneficiar destas políticas. O governo, na verdade, no fundo, é um agente regulador, é um agente que vem para colocar ordem, para fiscalizar o país como um todo nas suas diversas áreas de atuação. Muito bem, doutor Inocêncio. Assim sendo, quero reforçar nossos telespectadores. O nosso programa é novo e, claro, para que todos os programas tenham engajamento nas redes sociais, é necessário que subscrevamos-nos, que compartilhemos com mais pessoas, que deixemos um like, porque o like engaja uma determinada página, que partilhemos com mais pessoas, porque isso também atrai outros telespectadores, pessoas interessadas nas matérias ligadas de finanças, administração, organização e economia. Por isso, peço-vos mais uma vez que subscrevam, que compartilhem, que deixem um comentário, deixem um like, mencionem mais pessoas para que nós tenhamos mais engajamento e consigamos alcançar os nossos objetivos. E não esquecendo que todos os canais que estão linkados a este programa, o nome é Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Todos esses estão no YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest,
e LinkedIn. Doutor Inocêncio, como as políticas fiscais estão impactando a desigualdade social e a distribuição da renda? Muito bem, é uma pergunta bastante pertinente, interessante. Na verdade, a política fiscal impacta a desigualdade social e a distribuição de renda através da tributação e dos gastos públicos. Uma política fiscal progressiva que tributa mais os mais ricos e um gasto público focado em programas sociais e transferência de renda como assistência e previdência tendem a reduzir a desigualdade social. Por outro lado, um sistema tributário regressivo que incide mais sobre o consumo e gastos públicos ineficientes podem, de certa forma, agravar a concentração de renda. Para clarificar, sistema progressivo, na verdade, são tributos cobrados como alíquotas maiores para quem tem maior capacidade de pagamento e como imposto sobre a renda, ou seja, IRT neste caso, que poderiam ajudar a reduzir as desigualdades ao redistribuir a riqueza, né? E o sistema regressivo é, na verdade, um sistema tributário que incide fortemente sobre consumo, impostos indiretos neste caso, né? Em muitos países. Aqui em Angola podemos dar como exemplo o IVA, o imposto de consumo, também noutrora. Portanto, diria que, na realidade, é que penaliza mais os pobres, né? E pode aumentar a desigualdade, mesmo com políticas sociais boas, não é? E, neste sentido, a minha opinião é que seria bom que o nosso país procurasse mecanismos de nunca optar pelo sistema regressivo para evitar, então, os problemas associados ao mesmo, que acaba agravando a desigualdade social no seu todo. Dando uma pausa à nossa entrevista, vamos aos nossos compromissos publicitários e desta vez vamos abordar um pouco mais sobre o mercado financeiro internacional. Para você que está a fazer um curso de economia, para você que quer agregar mais os seus conhecimentos, não se esqueça em adquirir este livro, porque é rico de conteúdos que têm a ver com as finanças, ditamente quando surgiram as crises financeiras a nível mundial e quando começou também a crise financeira cá em Angola. E dentro deste livro você encontrará todas as suas dúvidas em relação às crises financeiras mundiais e a de Angola. Peço-vos também que não deixem de compartilhar as nossas páginas, de deixar um like, de partilhar com mais pessoas, amigos, colegas, deixando sempre um like, comentando, porque tudo isso enfatiza a nossa página, dá credibilidade aos nossos conteúdos e permite com que outras pessoas tenham mais acesso a isso. Doutor Inocêncio, qual é a taxa de juros definida pelo Banco Central e qual é o seu impacto na economia? Muito bem, uma pergunta bastante interessante. Olha, a taxa de juros principal no contexto angolano, definido pelo Banco Nacional de Angola, é justamente conhecida como a taxa BNA.
Recentemente ela foi reduzida para 19% neste mês de setembro, após a 725ª, se não me engano, reunião do Comitê de Política Monetária da República de Angola. O BNA também mantém outras taxas de referência, neste caso a taxa de juros da facilidade permanente, de provisão de liquidez, a taxa de cedência, que está neste caso em 20,5%, ou seja, que foi estabelecida em 20,5% nesta 725ª reunião, e a taxa de juros de facilidade permanente de absorção de liquidez, a conhecida taxa de absorção, em 17,5%. Pode-se afirmar que o motivo que levou o Banco Nacional a reduzir a taxa deve ter percebido no entendimento do Comitê de Política Monetária de que provavelmente a inflação estivesse controlada ou está controlada. Fazendo isto, permite estimular o crescimento econômico. No geral, isto acontece também quando o nível da atividade econômica está baixo, há desemprego alto e consumo retraído. Provavelmente esses são os fatores que levaram a reduzir a taxa BNA para 19% e outras taxas de mercado. Neste caso, esta redução tende a baratear o crédito, que é o que se precisa, né? Incentivando o consumo e o aquecimento da economia, sempre com o objetivo de cumprir a meta da inflação, que é um instrumento controlado veemente pelo Banco Central, ou pelo menos acompanhado, para que se possa alcançar a sua estabilidade no geral. Podemos esperar os bancos comerciais, sobretudo, considerem créditos a taxas mais acessíveis com estas reduções, para incentivar o setor empresarial na manutenção de empregos e outros microprojetos puderem ter pernas para andar de uma forma direta, contribuir para o crescimento da economia real. Eu acho que é o que se pretende, daí que o Banco Nacional provavelmente teve esta iniciativa de reduzir a taxa BNA e outras taxas subsequentes já mencionadas anteriormente nesta minha resposta à sua pergunta. Como o Banco Central está gerenciando a oferta de moeda e crédito? Olha, esta é uma pergunta muito difícil, tá, de ser respondida, mas ela não é impossível. Eu acho que podemos dizer que o Banco Central, neste caso angolano, ou os bancos centrais, de uma forma generalizada, gerenciam a oferta de moeda e o crédito por meio da política monetária, que é o que nós já mencionamos acima. No geral, os dois instrumentos que qualquer governo, neste caso o Banco Central, qualquer Banco Central no mundo utiliza para movimentar a sua economia e aqui especificamente o seu questionamento, como o Banco Central está gerenciando a oferta da moeda, é fazendo a política monetária, né? E de que forma? Utilizando principalmente a taxa de juros de referência, neste caso o Banco Nacional, a taxa BNA, e a operação de mercado aberto, né? Comprando e vendendo títulos públicos e, em algumas circunstâncias, o redesconto bancário, ou seja, empréstimos que os bancos comerciais vão concedendo às pessoas, às empresas, e esses, por intermédio, têm um impacto na economia real. Ao aumentar as taxas de juros e vender títulos, o Banco Central retira a moeda em circulação da economia, restringindo o crédito. Ao reduzir as taxas e comprar títulos,
ela injeta moedas e expande o crédito, e este movimento é antagônico, sempre em função do que se pretende equilibrar dentro da política que um determinado Banco Central leva a cabo. Muito bem, Dr. Inocêncio, sempre respondendo às nossas dúvidas com clareza e precisão. Queridos telespectadores, lembrar-vos a vocês que existe uma empresa disponível a solucionar os vossos problemas. Esta empresa é a IA. A IA, ela está localizada na urbanização Boa Vida, no condomínio 7. Quem estiver interessado, contacte a partir do número 972 12 83 58. Ela é uma empresa prestadora de serviços que está ligada ao ramo de formação e ao ramo de serviços gerais. Para quem quiser saber mais, é só enviar uma mensagem no e-mail ianegócios@gmail.com e saberá sobre tudo que eles prestam. E também, sem esquecer que o Dr. Inocêncio lançou em 2018 o seu primeiro livro intitulado Mercado Financeiro Internacional. Ele pediu que fizessem novas emissões do mesmo livro, porque o mesmo está a ser muito procurado a nível nacional e internacional. Por isso, quem estiver interessado, contacte 972 12 83 38. O mesmo está a ser vendido em Angola e em outras partes do mundo. Doutor Inocêncio, quais são os principais instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central? Bom, tal como já mencionamos, os principais instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central é justamente a política monetária expansionista ou a política monetária contracionista. E, finalizando já a nossa conversa, como as decisões de política monetária estão impactando a inflação e o crescimento econômico? Olha, sabe, as decisões de política monetária impactam o crescimento e a inflação, controlando a oferta de moeda e as taxas de juros. Uma política monetária contracionista, como mencionei anteriormente, ou seja, juros altos, tende a reduzir a inflação ao diminuir o consumo e a demanda agregada, mas pode desacelerar o crescimento econômico, não é? Portanto, uma política expansionista, neste caso juros baixos, estimula o investimento e o crescimento, mas pode gerar inflação se a economia não estiver em plena capacidade. O principal objetivo dos bancos centrais é manter a estabilidade de preços, criando um ambiente de inflação baixo e estável, que favorece o crescimento econômico sustentável da economia como um todo, consequentemente, na verdade, das populações de um determinado país. Muito obrigada, doutor Inocêncio. Por hoje é tudo. Esperamos pelo doutor no próximo programa, que peço a todos os telespectadores que fiquem atentos às nossas páginas, que em breve mencionaremos o próximo tema a ser abordado nos nossos canais que são YouTube, Pinterest, TikTok, Instagram, LinkedIn, todos eles denominados como Conselhos de Ideias com Dr. Inocêncio André. Boa noite, Dr. Inocêncio, e bom descanso. Muito obrigado
Pessoal, partilhem, curtam bastante as nossas páginas, porque só assim conseguem nos ajudar a crescer. Até lá, estamos juntos, até o próximo, neste caso, quarto Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André, que abordaremos sobre o comércio exterior, que é, na realidade, digamos, outra parte que faz funcionar a economia, porque sem, digamos, as transações com o resto do mundo não se faz economia, e é de lá que a gente depende das importações e das exportações, ou seja, vamos tentar abordar mais sobre a balança comercial neste quarto Conselho de Ideias, que abordaremos sobre o comércio exterior. Muito obrigado. Espero que nos ajudem a crescer bastante em todas as nossas páginas, todas elas denominadas Conselho de Ideias com o Dr. Inocêncio André. Até lá, um grande abraço, conto contigo.